Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele nos concedeu mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, querido subintendente das escolas bíblicas dominicais, comentários, subsídios, informações que muito acrescentarão aí na sua caminhada cristã, tá bom? Para você que não me conhece, eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe de juvenis, entre outras programações aqui da região. Este canal, já deixo para você, já falo para você de antemão que esse canal é totalmente um canal evangélico voltado para estudo da palavra de Deus, ministrações, pregações, louvores e tudo que venha a edificar o povo de Deus aqui, tá bom? Então você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, missão aqui no estado do Pará, em Parauapebas. E você que já nos acompanha, também seja muito bem-vindo, tá? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 3 da classe de juvenis. Você que está me vendo agora pela primeira vez, nós iniciamos um trimestre estudando a respeito de liderança. Nós estamos pegando aí exemplos bíblicos que nós estamos aí colocando aí, ampliando o entendimento com relação a esses exemplos de liderança que nós temos aí no Antigo Testamento. Este trimestre nós estamos estudando sobre isso aqui na classe de juvenis. Na classe de adulto nós estamos estudando o tabernáculo de Deus, que é o lugar de habitação, tá bom? O tema desta lição diz: Moisés, o líder da lei. O texto principal diz: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a que o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio, capítulo 34, e versículo 10. Essa palavra, essa expressão face a face, meus queridos, nós vemos aí que Moisés, ele tinha costume de conversar com o Senhor face a face, na presença de Deus, né? Todas as vezes que ele ia consultar a Deus, Deus o respondia. Essa expressão face a face não quer dizer que Moisés viu de maneira literal o rosto de Deus, mas quer dizer que Moisés tinha uma intimidade maior, né? Podemos dizer que é uma intimidade sobrenatural, que ele conversava com o Senhor como amigo, dialogava com o Senhor como amigo. Vamos ver aqui no decorrer desse estudo que o Senhor entregou a lei para Moisés, para que Moisés pudesse então transmitir essa lei para a nação de Israel. O objetivo dessa lição ele é mostrar as características fundamentais para a liderança a partir da liderança de Moisés, discutir desafios e o legado de um líder e refletir sobre o galardão do líder. Antes de iniciar a nossa aula, eu quero fazer aqui uma rápida dinâmica para vocês, dizer para vocês fazer aí com seus alunos. Uma delas é a qual nossa revista sugere. Essa dinâmica é muito importante para que os alunos possam entender o verdadeiro sentido do galardão da liderança. Você vai juntar cada um dos seus alunos, né, em grupos, né, partindo aí do pressuposto da quantidade que tiver de alunos. Vocês façam aí grupos, né, de 5, de 10, de 4, de 3, de 2, de 1, independentemente da quantidade. Vocês façam grupos e entreguem, então, uma balinha, uma guloseima, um chocolate para o líder. E o líder também entregue, né,
um desses produtos comestíveis para também os alunos. Então, a partir do exemplo do líder, o líder vai ensinar, através do seu exemplo, como se degustar este alimento, como comer esta guloseima, né? Se for chocolate, se for balinha, né? Se for outro tipo de guloseima, o líder tem que mostrar a maneira correta de comer e passar isso para os seus alunos. Essa expressão de demonstrar o exemplo, eles terão que observar de maneira clara o líder fazendo isso. Após isso, você vai dizer que o resultado, o verdadeiro galardão, é você ensinar os seus liderados a partir do seu exemplo. Você não pode falar aquilo que você não está vivendo. Você não pode dizer aquilo que você não está vivendo. Então é a partir do exemplo do líder é que os liderados irão pegar um caminho, irá se direcionar, irá então, podemos dizer assim, ter uma linha a traçar através do exemplo do líder. Isto é importante. Nesta lição nós veremos aqui 4 pontos importantes. O primeiro ponto diz: Moisés, um modelo de liderança. Como líder em Israel, Moisés vivenciou diferentes fases em seu ministério, à frente do povo de Deus. Foi desacreditado de sua vocação, Êxodo 5:21. Enfrentou o desânimo dos liderados, foi caluniado, Números 16:12-14. Sofreu oposição dos seus próprios irmãos, Número 12, 1-2, mas também foi reconhecido como líder pelo povo. Êxodo 14:31. Recebeu também total credibilidade em suas palavras. Êxodo 20:19. Foi pranteado pelo povo após a sua morte. Deuteronômio 34, versículo 8. Meus queridos, então nós vemos aqui que a liderança de Moisés não foi só mar, não foi só sombra e água fresca. Não foi só flores, mas também teve espinhos pelo trajeto. Moisés, a palavra de Deus nos fala em Êxodo capítulo 4, versículo 10, a qual Moisés, ele questiona Deus dizendo que ele não é bom na fala, ele não é eloquente, ele não tem argumentação, ele tem a boca pesada, a língua pesada, melhor dizendo. E então o Senhor responde o seu questionamento dizendo: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo falar? Quem fez o surdo ouvir? Quem criou o mudo e quem criou o surdo? Né? Senhor, nosso Deus, ele faz Moisés, então, entender que ele é soberano em todos os aspectos. O Senhor pode muito bem capacitar Moisés. Após essa indagação de Moisés a respeito da sua eloquência, da sua maneira de falar, o Senhor, então, repreende e responde ele desta maneira. Moisés, mesmo assim, ele não se conforma e ele chega ao ponto de pedir para o Senhor enviar outro. Mas o Senhor, neste momento, se ira, e isso nós temos que tomar cuidado. Aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer, nós temos que fazer. Mesmo sem saber se damos conta, mas o Senhor, ele vai te capacitar. Mas o Senhor, ele vai capacitar aqueles a quem ele está chamando. O Senhor capacita aqueles que já têm um certo dom e potencializa este certo dom. Mas o Senhor também pega aqueles que não têm nenhum dom, que não têm capacidade e capacita. Que foi o que aconteceu com Moisés. Moisés, no decorrer da sua história, no decorrer da sua caminhada no deserto, o Senhor, Deus, foi capacitando ele ao longo da história, ao ponto da palavra dizer que ele era muito
humilde, muito manso, que ele tinha um coração muito calmo, que ele era um homem paciente. Nós vemos aí que no início Moisés, ele tinha medo de enfrentar Faraó, de falar com a multidão, mas no final das contas, ele se torna um homem calmo, um verdadeiro líder, que liderou o seu povo através do exemplo. O exemplo neste primeiro tópico, meus queridos irmãos, eu quero colocar aqui para vocês, que nós devemos enfatizar isso. Dar exemplo de líder. Você, meu querido professor, meu querido aluno, meu querido superintendente, todos aqueles que amam a palavra de Deus, o exemplo é a melhor maneira de liderar. Você vai falar aquilo que os seus alunos já sabem que você faz. Tá bom? Mesmo do lado de Deus, mesmo do lado daqueles que servem a Deus, do lado do todo Criador, não quer dizer que nós não passaremos por perseguições, por contradições, não existiria então ali no nosso meio pessoas que estarão ali nos afrontando, fazendo com que a gente se sentisse triste, incapaz. Não quer dizer isso. Mesmo do lado de Deus, existirá pessoas então que tentará derrubar, né, a função de um líder, que tentará colocar o líder para baixo. Mas isso faz parte do processo. Através dos desafios, através das tristezas, através das frustrações, é que você vai se fortalecendo. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele diz: quando eu estou fraco, aí é que eu me sinto forte. Quando nós se sentimos fragilizados, nosso primeiro ponto, o primeiro pensamento para aqueles que são crentes em Cristo Jesus é correr para os pés de Cristo, orar, buscar a Ele, para que Ele possa então dar uma saída através do seu Santo Espírito que mora dentro do nosso coração. Aquelas pessoas que se sentem frustradas, fragilizadas, aquele líder que se sentem assim, meus queridos, não fique decepcionado. É uma maneira de Deus estar lhe moldando. É uma maneira de Deus estar trabalhando na sua vida. É uma maneira em que Deus, Ele está agindo poderosamente na sua vida para poder te capacitar para algo maior lá na frente. Tá bom? O segundo tópico fala Moisés e a lei. A tarefa central da liderança de Moisés foi receber, registrar, transmitir e estabelecer a legislação da nação de Israel. Até o legislador de Israel ser vocacionado por Deus para a liderança de seu povo. As leis e os costumes que regiam a nação judaica eram transmitidas oralmente pela tradição, dos mais velhos aos mais novos, a partir de Moisés. Deus decidiu registrar os princípios que conduziriam a nação. Queridos, nós vemos aqui na leitura oficial, melhor dizendo, na leitura bíblica em classe, eu quero pedir até perdão para os irmãos, que eu não citei aqui a leitura bíblica em classe, mas os irmãos que têm a revista irão poder acompanhar. Na leitura bíblica, diz que Moisés ordenou aos levitas a lerem a lei a cada 7 anos para a nação de Israel. A cada 7 anos teria, então, que ser lida a lei para a nação de Israel, para que eles pudessem aprender, pudessem, então, ser conduzidos por esta lei. Quando a gente fala de lei, meus queridos irmãos, é muito importante saber disso. Não quero dizer aqui que é apenas os 10 mandamentos, mas eu quero dizer que é todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. A lei do Antigo Testamento, nós entendemos, a lei de Deus, nós entendemos que é todo o Pentateuco, escrito por Moisés. Moisés escreveu, transmitiu, escreveu por ordem de Deus. Porque Moisés tinha intimidade com Deus e de conversar com Deus, assim, pessoalmente, fisicamente. Deus falava com Moisés face a face, é uma expressão que eu já expliquei, né, anteriormente,
Mas Moisés, melhor dizendo, tinha intimidade com Deus ao ponto de Deus responder. Então Deus falou aos ouvidos de Moisés e Moisés transmitiu toda a lei nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então existia 613 mandamentos e preceitos na lei do Antigo Testamento. Então, quando nós falamos de lei, nós temos como um todo a palavra de Deus, que é a instrução verbal escrita, né, para os nossos corações. Tá bom? No Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje, no Novo Testamento, toda a lei que nos rege é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Tá ok? Cumprir o que já está estabelecido ou fazer o que tradicionalmente está feito é relativamente fácil. Agora, realizar uma tarefa nova, como nunca antes executada, é o desafio dos grandes líderes. Meus queridos, Moisés não sabia falar. Moisés, tímido, Moisés não tinha o espírito, podemos dizer assim, de liderança, mas Deus deu uma tarefa para ele muito difícil, que é libertar o povo da escravidão do Egito. Isto nunca tinha acontecido, mas Deus deu esse trabalho para Moisés. Algo que nunca ninguém tinha feito antes. Libertar o povo do Egito, conduzir o povo no deserto. Conduzir o povo no deserto. E conduzir eles também até a Canaã, aqui na terra. Até a Canaã terrena. Até a terra prometida. Queridos, o deserto, de maneira por si só, já se explica. Deus queria que o povo tivesse intimidade com ele. O deserto não tem vegetação, o deserto não tem água. Então Deus, através deste caminho, fez com que o povo se aproximasse mais de Deus. Sabemos que nem todos aqueles que estavam no deserto ouviram a voz de Deus e seguiram, né, os mandamentos que Moisés estavam ali passando para eles, ensinando para eles. Mas uma parte entrou na terra prometida por meio do seu sucessor, do sucessor de Moisés, que é Josué. Moisés não entrou na terra prometida, mas nós entendemos que na transfiguração, a qual a Bíblia nos fala que Jesus conversa com Moisés, nós entendemos aí que Moisés foi privilegiado e entrou na Canaã celestial. Que ele estava em Canaã terrena, conversando com Cristo, e entrou também na Canaã celestial. O terceiro ponto fala o conhecimento do Senhor, o principal legado do líder. No texto bíblico da nação de hoje, vemos os momentos finais do ministério de Moisés e suas últimas instruções ao povo. Alguns aspectos podem ser destacados no texto em primeiro lugar. Podemos perceber que, apesar de Moisés estar ciente de sua partida, Israel não sofreria o problema da descontinuidade na liderança, pois Josué já havia sido declarado sucessor de Moisés. Deuteronômio 31, 14. Então nós vemos que o legado que Moisés deixou para a nação de Israel foi o conhecimento de Deus, foi o reconhecer que Deus é Criador e Ele pode todas as coisas. Aqui na terra, um verdadeiro líder deve também se espelhar, ter Moisés como exemplo. Moisés, ele partiu desta terra, mas ele deixou Josué e outras pessoas no comando de Josué para poder terminar o seu trajeto e entrar na terra prometida. Você que é líder, meu querido aluno, você que é líder, meu querido professor, deixe sempre alguém já preparado para ser o seu sucessor, para ser aquele que continuará a obra de Cristo aqui na terra. Por exemplo, você é professor, um dia você vai deixar de ser professor, mas já prepare um aluno para poder exercer essa atividade de ensino que é muito preciosa aos olhos do Senhor. O ensino cristão, a educação cristã
cristã é muito preciosa aos olhos do Senhor. Faça isso e com certeza você já estará, né, deixando um legado aqui na terra. E o legado maior, a qual a nossa revista enfatiza o assunto, é o conhecimento de Deus. Nós sabemos, professores, que na medida que nós vamos estudando a palavra, nós vamos também aprendendo. Nós vamos também conhecendo mais a Cristo, e isto tudo é para a glória de Deus. O quarto ponto fala o galardão do líder. Para algumas pessoas, Deus foi rigoroso demais com Moisés, não o permitindo entrar na terra prometida em virtude de um erro seu. Deuteronômio 3, 24 e 27. Precipitadamente, estas pessoas concluem: Moisés liderou o povo na libertação do Egito, na peregrinação no deserto, recebeu, transmitiu e estabeleceu a lei, mas na hora de usufruir dos frutos de seu trabalho, Deus o levou. Meus queridos, este pensamento é um pensamento ingênuo. Este pensamento em que Moisés ele perdeu a maior bênção de Deus por ele não ter entrado na terra prometida, é um pensamento ingênuo. Porque, como eu citei antes, Moisés ele entrou na Canaã celestial. Moisés ele apareceu na transfiguração conversando com Jesus. Moisés ele tem e tinha intimidade com o Salvador das nossas vidas. Ele não entrou fisicamente, mas ele entrou espiritualmente para a glória de Deus, né? E também deixou o legado que é o conhecimento do povo ao Senhor nosso Deus, tá bom? Então, o primeiro exemplo que nós devemos deixar é o nosso exemplo de servir a Cristo, pela nossa devoção e a gratidão a Ele, servir a Cristo, e outras pessoas que estão ao nosso redor possam observar isso em nós e ter isso como exemplo e também seguir esse exemplo. O galardão, ao qual o nosso quarto ponto nos fala, o maior galardão é você transmitir este exemplo, transmitir este ensino, né? Você poder estar disponível aqui na terra para poder transmitir, né, aquilo que você tem aprendido para as outras pessoas, edificando a vida de vários e vários cristãos que estão aí ao redor do mundo. Hoje eu agradeço a Deus porque o nosso canal tem mais de 1000 inscritos. Aparentemente, aos olhos de outros canais grandes, né, nós vemos aí que não é muita gente. Mas a cada um de vocês que nos acompanha aqui, aos 1113 inscritos até o momento, eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Porque eu sei que a cada lição você é edificado. A cada lição você glorifica o nome de Deus. A cada lição você aprende mais de Deus. E eu tenho certeza que este galardão aqui na terra, que eu já estou recebendo, que é o prazer de transmitir aquilo que eu tenho aprendido. O prazer de transmitir aquilo que Deus tem me mostrado através dos meus estudos, através das minhas orações, através da minha comunhão com Ele. E eu tenho certeza que você também está sendo abençoado, edificado, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus, tá bom? Obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua companhia, obrigado por você ter assistido esse vídeo até agora, até aqui. Eu tenho certeza que este canal continuará sendo um canal de bênção para você, tá bom? Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, publique para que mais pessoas possam também ouvir mais da palavra de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.